Declaro aberto o pequeno expediente e solicito da primeira secretária que proceda com a leitura das matérias. 1º de outubro de 2013. Senhor presidente, estamos, através do presente, encaminhando para esta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 018/2013, da nossa autoria, para devida apreciação por Vossa Excelência e por seus nobres pares. Atenciosamente, Cláudio Fernando Gledes Bezerra, prefeito. Projeto de lei número 018/2013. Ementa. Dispõe sobre a operação e controle do serviço de transporte individual de passageiros, táxi e da outras providências. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. O transporte individual de passageiros em veículo de aluguel, com ou sem taxímetros, reger-se-á por lei demais atos normativos expedido pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. O serviço de transporte individual de passageiros em veículo de aluguel pode ser classificado em convencional, executado sem itinerário pré-determinado, com uso obrigatório de taxímetro, o especial, executado com tarifa e itinerário prefixados, sem a utilização de taxímetro e por veículos diferenciados conforme previsão no regulamento. Parágrafo único. O transporte individual mencionado no caput constitui serviço de utilidade pública, tendo sua exploração permitida apenas às pessoas físicas, por meios de automóveis com capacidade máxima por 5 pessoas, incluindo um motorista sob o regime de permissão procedida de licitação. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal da Aliança permitirá a exploração do serviço de transporte individual de passageiros, táxi, através da expedição de alvará de estacionamento pela Companhia Municipal de Trânsito e Tráfego, após o cumprimento das exigências previstas nesta lei e recolhimento da respectiva taxa. Parágrafo 1º. A verificação do cumprimento das exigências desta lei será realizada pela Companhia Municipal de Trânsito e Tráfego. Parágrafo 2º. Será concedida apenas um alvará de licença para atividade de taxista por pessoa física proprietária de apenas um veículo de aluguel. O parágrafo 3º. Para a obtenção do alvará previsto no caput, o interessado deverá atender ao disposto no artigo 12 desta lei. O 4º. A taxa mencionada no caput será de R$200. Artigo 3º. O alvará de licença para atividade de taxista será outorgado a título precário, podendo ser revogado ou modificado a qualquer tempo pelo Poder Executivo, mediante proposta fundamentada pela Companhia Municipal de Trânsito e Tráfego, quando julgar conveniente ou necessário. Observando os preceitos constitucionais da ampla defesa e, consequentemente, devido procedimento legal. Artigo 4º. A proporcionalidade entre o número de alvará de licença para atividade de taxista e a população do município será de um veículo para cada 364 habitantes, ou seja, 1% da população total do município. Artigo 5º. O peticionário poderá exercer contra outra atividade profissional, porém sem interromper a prestação do serviço de transporte individual de passageiros. Artigo 6º. O preço a ser cobrado pelo serviço de transporte individual de passageiro táxi será estipulado em tabela fixada pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. A remuneração pela prestação do serviço é proporcional ao apurado do taxímetro quando for o caso, considerado os dias, os horários e os períodos definidos nesta lei. Parágrafo 2º. O serviço poderá ser remunerado com o uso de bandeira 2. Em um dia úteis, entre 22 horas do dia de início do serviço às 6 horas do dia seguinte, aos sábados, em dias úteis,
em dias úteis será entre 22 horas do dia do início do serviço às 6 horas da manhã do dia seguinte, aos sábados e domingos e feriados em qualquer horário, em qualquer dia, hora, fora do limite estabelecido pelo poder concedente. Artigo 7º. O prefeito municipal nomeará uma coordenadoria geral responsável pelo acompanhamento do serviço de transporte individual de passageiros, táxi, que terá por finalidade promover a participação da categoria no processo de planejamento e gestão da melhoria de qualidade do serviço do município, dando ciência ao sindicato da categoria. Parágrafo único. A coordenadoria geral será composta de um representante de categoria profissional, de 2 usuários e de 3 representantes da Prefeitura Municipal. Oitavo, os interessados na realização do transporte individual de passageiros deverão inscrever-se na Prefeitura Municipal de Aliança mediante protocolo numerado e datado, acompanhado dos seguintes documentos: cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, com devidos exames psicotécnicos, CD ou E, comprovante de residência no município há pelo menos 2 anos, resguardando o direito adquirido, atestado de antecedentes criminais com data de emissão inferior a 30 dias da inscrição, atestado negativo de antecedentes do projeto do prontuário geral, único expedido pelo DETRAN com data referida a 30 dias da inscrição, cópia do certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV, em nome do interessado, indicado o registro do veículo do município da Aliança. Certificado de propriedade do veículo, nos casos de veículos adquiridos por meio do sistema Lesaine, constado o número do permissionário, o exercício do licenciamento devido a estar obrigatoriamente registrado no município de Aliança na categoria de aluguel e será vinculado ao alvará de licença para a atividade do taxista. Cópia do cadastro de pessoa física, que é o CPF, certidão negativa da Fazenda Municipal, inscrição do Instituto Nacional de Seguridade Nacional, que é o INSS, atestado de saúde física e mental fornecido por órgão municipal de saúde, comprovante do pagamento de contribuição sindical anual nos termos da edição número 225, de 24 de novembro de 2005, no Ministério do Trabalho e Emprego. Será permitida a inscrição de apenas um veículo por protocolo e por motorista de pessoa física na qualidade de autônomo. Qualquer falha, emenda ou rasura constatada na documentação prevista neste artigo acarretará a recusa do requerimento. Os permissionários que exploram atividade de transporte de passageiros até a presente data, por meio de colaborador, não serão obrigados a atender os incisos 1 e 2 deste artigo, respeitando-se o respeito adquirido. A transferência do alvará de licença para atividade de taxista somente poderá ser realizada após decorridos 36 meses de outorga pelo poder público, exceto nos casos de transferência para o cônjuge ou demais herdeiros, quando o permissionário do alvará vier a falecer ou ficar impossibilitado de exercer sua função, desde que preencha os requisitos exigidos nesta lei. Demais atos normativos e apresente os documentos previstos no artigo 8º desta lei. Somente será permitido a contratação de colaborador após decorridos 24 meses da data da emissão do alvará de licença para atividade de taxista, salvo por motivo de doença do permissionário devidamente comprovada que o deixar impossibilitado de exercer sua função de motorista. Do alvará. O alvará de estacionamento deverá ser revalidado anualmente, podendo ser revogado pela administração do município e pela Companhia Municipal de Trânsito e Tráfego, por meio de requerimento do permissionário
acompanhado de cópia do comprovante do pagamento do imposto sindical anual. A Companhia Municipal de Trânsito e Tráfego prestará ao sindicato da categoria o conhecimento da revalidação prevista no caput do artigo 2º. Os permissionários interessados em exercer ativamente o de condutor de transporte individual de passageiros, táxi, serão obrigados a solicitar junto à Companhia Municipal de Trânsito e Tráfego alvará de estacionamento, mediante pagamento da referida taxa e apresentação dos documentos mencionados no inciso 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 11º do artigo 8º desta lei. Ao titular do alvará do estacionamento, é permitido ceder seu veículo em regime de colaboração a outro motorista residente do município. O colaborador poderá se cadastrar para dirigir apenas um veículo. Do colaborador, o permissionário deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Aliança os seguintes documentos, além dos documentos mencionados no inciso 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10º e 11º do artigo 8º desta lei: original e cópia do contrato de colaboração, alvará de licença para atividade de taxista do permissionário. Ao colaborador será exigido o cumprimento das taxas, obrigações, das mesmas obrigações referentes ao alvará de licença para atividades do taxista. A contratação do colaborador não desobriga o permissionário de suas obrigações, devendo estar atenta à correção à prestação do serviço. A Companhia Municipal de Trânsito e Tráfego emitirá ao permissionário ao colaborador uma carteirinha de identificação do condutor de transporte individual, táxi, de uso obrigatório para os dados pessoais do condutor do veículo da permissão. Havendo necessidade de substituir o colaborador, o permissionário deverá comunicar imediatamente à Companhia Municipal de Tráfego e ao sindicato da categoria. Não será permitido o cadastramento de colaboradores permissionários que adquiram veículos com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, destinado ao transporte individual de passageiros, táxi, em conformidade com a indicação normativa de 600 da Lei nº 606/2006 da Receita Federal. É considerado como um bem de serviço público o serviço individual de transporte de passageiros popularmente conhecido como táxi. O táxi hoje se tornou um serviço útil e necessário a toda a população. Porém, este serviço, infelizmente, está sendo vítima de intolerância por meio das esferas municipais de alguns estados, causando transtorno a passageiros e também aos motoristas que conduzem esses veículos. De fato, o que acontece é que não existe uma regulamentação concreta sobre o tema e que se dá a entender que o direito a legislar sobre esse serviço cabe aos municípios. Sendo assim, cada município decide como será feita a prestação de serviço por meio deste tipo de transportes. E alguns municípios chegam até a proibir a circulação de táxi de outros municípios, penalizando-os com multas ou até mesmo a apreensão dos carros. O que torna desta determinação algo confuso é que de difícil aceitação, pois como será feito o transporte dos passageiros, caso queira a outros municípios. Por muitos, o táxi é a única saída depois dos coletivos literalmente lotados. Muitos chegam aos trabalhos utilizando diariamente esse serviço de transportes. Outros necessitam devido a alguma urgência no qual a esfera municipal não compreende. E com essa publicação e com essa proibição da entrada de circulação de táxi em outros municípios, fica difícil a locomoção de muitos, e que afeta na qualidade do serviço prestado ao passageiro e afeta também no dia a dia do profissional que depende do exercício desse serviço. O artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal garante que é de competência da União legislar sobre o trânsito
e transporte. E é nessa questão que percebemos a existência de lacunas, pois a que realmente vem acontecer é que a competência a ser transmitida à esfera municipal. Dessa forma, não existe, em âmbito nacional, uma uniformidade de critérios a serem mantidos e seguidos no que se refere no ato da regulamentação de espaços para exercer essa profissão. O que existe é a regulamentação dos carros por leis específicas encontrado no Conselho Nacional de Trânsito e no Código de Trânsito Brasileiro, CONTRAN e CDB. E devido a esse pensar é que decidimos protocolar esse projeto de lei, garantindo ao transporte público individual de passageiros entre os municípios da nossa região, na garantia de melhor acessibilidade aos serviços prestados ou relacionados com a sociedade. E diante de todo exposto, que deve, perante os nobres colegas, pedir o apoio para uma rápida tramitação e aprovação desse projeto que visa beneficiar o serviço que atende a toda a população. Gabinete do Prefeito da Aliança, em 1º de outubro de 2013, Cláudio Fernando Guedes Bezerra, Prefeito. Através do presente, encaminhando a esta Egrégia Casa Legislativa, o projeto de lei... isso aqui foi encaminhamento. Número 101/2013. Indico à mesa, de acordo com o regimento interno desta Casa, cumprida formalidades legais e após ouvir o plenário, que seja solicitada ao chefe do Executivo que adote providências no sentido de instituir o governo nos bairros do nosso município. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2013, Erivaldo Silva, vereador. É bem verdade que a administração moderna deve estar sempre interagindo com as pessoas. E a aproximação é um elo entre os governantes e a sociedade. Por outro lado, há sempre uma ansiedade das pessoas em estar em contato com o Poder Executivo. E isto é mais que natural, pois cada um tem seus objetivos, sua necessidade, e nem sempre é possível expor a quem deseja. Assim, nada mais justo promover o bem comum, levando os barros à estrutura do governo municipal, envolvendo todas as secretarias, juntamente com o chefe do Poder Executivo, onde se farão presentes atividades de assistência social médica, advocatícia, enfim, todos os serviços disponibilizados para os cidadãos. Tais iniciativas poderão realizar-se cada triênio ou ao critério do Poder Executivo, sempre alternando os locais que seriam beneficiados, prezando pelo princípio da equidade e da justiça social. Da equidade e da justiça social. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2013, vereador Erivaldo Silva. Indicação número 102/2013. Indico à mesa, de acordo com o requerimento interno desta Câmara Municipal, cumpridas as formalidades legais, após ouvir o plenário, que o Poder Executivo proceda ao calçamento da Rua 12 de Outubro, no bairro do Progresso, nesta cidade. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2013, vereador Erivaldo Silva. Justificativa. Encontra-se naquele bairro várias ruas que até o momento não foram contempladas com a adoção do calçamento. Sendo a rua em tela uma delas, ressalta-se que trata de uma rua transversal com extensão de certa forma reduzida e que não suscita de dispêndio maior de recursos para execução hora solicitada. Por outro lado, é um desejo antigo das pessoas que ali residem, principalmente por ser um logradouro totalmente habitado e que interligam duas ruas já dotadas de calçamento. Logo, esperamos o atendimento dessa indicação por questão do bem-estar e justiça. Sala das Sessões, 1 de outubro de 2013, vereador Erivaldo Silva. Número 103/2013. Indico à mesa, depois do vídeo plenário, respeitar as formalidades regimentais, que seja sugerida ao excelentíssimo senhor prefeito, providência no sentido que seja construído o calçamento da rua José Borba, Cavalcante, nesta cidade. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2013, vereador Elias da Silva. A razão desta necessidade que os moradores sentem a falta de uma rua calçada
e suas condições de melhorias, principalmente em épocas chuvosas e sem contar com a melhoria de em todos os sentidos. Com a modesta afirmativa acima, esperamos o apoio de nobres pares para aprovação do nome desta indicação. Sala das Sessões, de outubro de 2013, vereador Elias da Silva. Do número 36 ao 42. Requeiro à mesa, depois de ouvido formalidades regimentais, que esteja consignado na ata desse Poder Executivo, votos de aplauso a todos os profissionais e professores das escolas Monsenhor Marinho, da escola João Hilário, da escola Francisco Norberto e outras. O requerimento número 36 ao 42. Vereadora Zinha Oliveira. Número 104/2013. Indico à mesa, após cumpridas formalidades regimentais, bem como ouvido o plenário, solicita o Poder Executivo, juntamente ao secretário de Educação, o senhor Clécio Roberto, e ao secretário de Agricultura, senhor Genildo Nogueira, a implantação de hortas nas escolas do nosso município. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2013, vereadora Solange Galdino. Justificativa. A horta escolar tem como foco principal integrar as diversas fontes de recursos de aprendizagem, integrando ao dia a dia da escola, gerando fontes de observação e pesquisa, exigindo uma reflexão diária por parte dos educadores e educando envolvidos, visa proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas, por permitir práticas em equipe explorando a multiplicação das formas de aprender, tem como objetivo valorizar a importância do trabalho e cultura do homem do campo, identificar técnicas de manuseio do solo e manuseio sadio dos vegetais, conhecer técnicas de cultura orgânica, estabelecer relações entre o valor nutritivo dos alimentos cultivados, compreender a relação entre solo, água e nutrientes, análise e reflexão sobre prejuízos dos desperdícios alimentares, compreender a importância de uma alimentação equilibrada para a nossa saúde. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2013, vereadora Solange Galdino. Requerimento número 044/2013. Requeiro à mesa, depois do ouvido plenário, respeitando as formalidades regimentais, que seja consignado em nossos trabalhos voto de pesar pelo falecimento do senhor José Amâncio da Silva, ocorrido no dia 20 de setembro do corrente ano, da decisão desta Casa de Ciência, Família e Lutada. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2013, vereador Antônio Marinho. Justificativa: homem íntegro, trabalhador rural, dedicado à família, casado com a senhora Severina Teles Guedes da Silva, pai de 2 filhas, 4 netos, deixou grandes recordações entre seus familiares e amigos, como esposo, um exemplo de companheirismo e dedicação à sua família. Transpôs os ensinamentos em vida e deixa imensa saudade na sociedade, vizinhos, amigos, familiares, de forma geral, aos que tiveram oportunidade de desfrutar de sua amizade. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2013, vereador Antônio Marinho. Concluída a leitura da matéria do expediente, senhor presidente. Terminada a leitura do expediente, faculto o uso da palavra, tendo o vereador 5 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, encerro o pequeno expediente.